Oiê! Hoje eu vim dar a dica mais útil que eu consigo imaginar em termos de aquarela e de coloridos de modo geral. Eu sou a Melissa, eu sou especialista em coloridos, né, mini realismo, enfim, esses são alguns dos meus trabalhos. Eu vejo muitas vezes o pessoal falando que o colorido ele desbota, que a aquarela, depois que cicatriza, ela não fica legal, que ela fica com cara de desbotada também. E o que eu vejo nessas aplicações, essas tatuagens que o pessoal fala que tá desbotado? Muitas vezes é aquela aplicação na qual a pessoa, por exemplo, é uma aquarela tom de azul. A pessoa pega o azulzinho e vai esfumando, fazendo aquele rasteladinho que vai sumindo na pele. Isso faz com que tenha pouco pigmento depositado ali naquela pele. Então, claramente, no decorrer do tempo e também assim, logo que cicatrizar, ela não fica tão legal, ela não fica tão viva, né? O que eu faço para evitar isso? Eu uso círculo cromático. A primeira coisa é assim, você tem que deixar 100% da pele pigmentada. Você não pode ficar esfumando ali. Essa questão do esfumar é você fazer uma camada de tinta por cima da outra para você mesclar as tintas, mas nunca deixar a pele aparecendo, porque deixou a pele aparecendo, ela vai ficar com uma cara mais ali de desbotadinha, ela vai ter um contraste menor depois. E o colorido já tem um contraste menor naturalmente do que o branco e preto, né? Por isso essa fama de que desbota. Eu sempre deixo os batoques com as cores principais que eu vou usar e também embaixo várias cores, vários botox com tinta branca e com cores do círculo cromático que vão me ajudar a enriquecer essa aquarela, né? Ou esse colorido de modo geral, porque dá para usar para as duas coisas, tanto para coloridos realistas ou o que for, tanto para aquarela. Sempre que eu vou usar, por exemplo, eu vou fazer uma aquarela em tom de vermelho. Eu sempre vou usar as cores que são análogas, que são essas que no círculo cromático elas estão do ladinho daquela cor para poder enriquecer. Então, se eu quero fazer um degradê do vermelho para o mais claro, eu não posso simplesmente pegar um branco, porque se eu juntar o branco com o vermelho, eu vou acabar dando um tom de rosa, certo? Então, o que eu faço? Eu faço primeiro o vermelho, né? Faço algumas partes cor de vinho para dar aquele enriquecimento nas bordas da aquarela, e depois eu vou fazendo um degradê com vermelho e laranja, por exemplo. E a partir desse vermelho com laranja, você até consegue colocar um pouco de branco, porque estando com bastante laranja, ele não vai puxar para aquele rosa que a gente conhece. Quando eu falo, por exemplo, de uma aquarela em tom de azul, eu sempre puxo um pouco a parte de luz para aquele verde água. Por quê? A cor análoga dela, que vai combinar, que vai enriquecer, normalmente ele puxa para o verde. Então, claro, vai ter as cores de um lado e do outro. Você tem que ver qual cor que faz sentido, né? Então, para a arte que você está fazendo, o que vai deixar mais vibrante, você tem que ir fazendo testes para entender um pouco melhor também, estudar um pouco de colorimetria. Azul, por exemplo, eu sempre puxo o tom de luz dele um pouquinho para o verde água, né, que fica bem bonito, fica bem iluminado. Então, eu dou uma pinceladinha no azul, ali no branco e um pouquinho no verde água, que isso não vai deixar aquele azul claro mortinho, aquele apagado, entendeu? Então você consegue fazer tons mais vibrantes. No roxo, por exemplo, eu sempre dou uma bicadinha ali no branco e um pouco no rosa. Eu faço esse degradê entre as cores usando o rosa, porque ele vai dar essa enriquecida no roxo. Da mesma forma que as cores mais escuras, eu vou usar as cores opostas no círculo cromático. Eu não vou simplesmente ir lá e tacar um preto, porque o preto muitas vezes ele mata a cor, ele deixa com cara de sujo. Então assim, eu tô fazendo uma aquarela em tom de vermelho. O que eu faço? Eu posso tanto usar, por exemplo, o azul para escurecer ou tanto o verde, que o verde ele é a cor oposta no círculo cromático e consequentemente, apesar de ser estranho, ela vai ajudar a escurecer. É claro que você tem que usar para fazer esse tipo de mistura, se você não tiver a cor pronta, você precisa usar tons mais puros, né? Então você não vai pegar aquele verde neon que ele tá cheio de amarelo junto. Da mesma forma que você não vai escurecer com o azul, que é aquele azul céu que está cheio de branco junto. Você tem que pegar as cores ali o mais puro que você conseguir. Eu trouxe um exemplo aqui de uma tatuagem que eu fiz desse tênis mini realista com a aquarela. No caso, o cliente ele queria um tênis bem laranja e para deixar essa aquarela mais viva, eu usei o vermelho, que é uma cor análoga ao laranja, como áreas de sombra. E eu fui fazendo o degradê do vermelho misturado com o laranja, para deixar o laranja mais forte, mais intenso, e depois as áreas de luz eu fui misturando com mais amarelo, né?
Se você reparar no tênis também, nas áreas de luz eu usei bastante o amarelo, porque se eu colocasse só o branco, ele ia ficar aquele laranja pastelzinho, ele não traz sensação de luz. Então, se você olhar ali na pontinha do tênis, ele tem partes que eu usei laranja com branco e dá um efeito muito bonito, mas ele é um efeito diferente, que eu acho que quando você faz na aquarela, é muito legal, inclusive, você usar algumas partes branco e algumas partes esse truque de cores que eu falo para deixar mais vibrante. Gente, o que vai funcionar ou não, né, para você escurecer? Então, por exemplo, para você escurecer um azul de acordo com o círculo cromático, você vai usar o laranja. E realmente é esquisito, mas o laranja, tanto o laranja quanto o vermelho, eles escurecem o azul. Mas você vai ter que ver, dependendo do tom, do tipo de intensidade que você quer nessa aquarela, vai funcionar você colocar um laranja, você colocar um vermelho no azul, mas também vai funcionar às vezes você colocar um preto, porque tem cores que ficam bonitas escurecendo com preto. Então isso é coisa que só testando. Então assim, a minha dica é: foquem sempre em fazer primeiro as marcações da aquarela, depois você faz uma base mais clara, você esfuma essa base mais clara, né, que é ali o quase branco com esse tom, para a área que você vai fazer a cor mais intensa, e aí você vai criando camadas e mesclando elas, de forma que, e aí você pode inclusive dar uma bitoquinha ali no batoque, fazendo um azul, dá uma bitoca no batoque azul e mesclando as cores e dando essas agulhadinhas nos batoques para você fazer tons intermediários que vão dar esse degradê mais suave, tá? E assim você consegue uma aquarela que a hora que cicatrizar não vai ficar xoxa capenga com cara de furreca. Então por hoje é essa dica. Se vocês tiverem outras dúvidas que vocês gostariam de tirar, me manda aí nos comentários. E por favor se inscreve, né, no canal, porque eu prometo fazer sempre dicas muito úteis para vocês, gente. É isso, muito obrigada, tchau, tchau.